Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula sobre interferência intersimbólica em sistemas de comunicações digitais. Lá na aula anterior, a gente tinha chegado até o início de uma tentativa de desenvolvimento de uma família de curvas no espectro que atendessem àquela condição que a gente impôs lá no tempo para que pulsos não interferissem nos seus vizinhos. Foi uma condição relativamente simples que a gente impôs no tempo, e a gente, num desenvolvimento relativamente curto, a gente conseguiu ver o que isso aí significava na frequência, qual era a imposição que a gente tinha que fazer na frequência para que a gente tivesse certeza de que aquela forma de onda ali na frequência ia gerar o resultado que a gente precisava no tempo, que era de pulsos vizinhos não se interferindo naquele instante de amostragem múltiplo inteiro do tempo de pulso do nosso TB. Então agora a ideia é a gente dar continuidade nisso, fazer esse desenvolvimento completo, ver onde é que a gente vai chegar e ver se a gente precisa fazer algumas considerações a respeito. Esse é o objetivo da aula de hoje. Vamos lá. Então, resumindo aqui, onde é que a gente chegou? A gente chegou numa função espectral, a gente chamou P grande de F, global. Global por quê? Naquela nossa caixinha, aquele nosso sistema lá, ela está aparecendo lá depois do filtro de recepção, que é exatamente, imediatamente antes daquele momento de eu coletar a amostra. É ali naquela coleta de amostra que eu quero que não tenha ISE nenhuma. Por que ela é global? Porque como ela está lá no receptor, depois do filtro, ela passou pelo filtro de transmissão, passou pelo canal, passou por esse filtro de recepção, ou seja, cada um com a sua função de transferência. E a gente chama ela de global porque ela é o resultado de convolução, essas duas convoluções que houve aí. A gente mostrou isso na aula passada. Então, uma PF global, que é essa composição. E se a gente olha no tempo, vamos relembrar aqui o tipo de forma de onda que é interessante para a gente. Repara que se a gente tem uma forma de onda dessa maneira, onde em cada TB está posicionada a forma de onda que vai representar aquele símbolo. Então eu tenho distintos pulsos aqui. Botei um exemplo simplificado em que todos eles estão virados para cima, todos estão representando o mesmo símbolo. Então eu teria uma sequência aqui de 4 bits 1, tá? Por exemplo. E olha que interessante. No instante em que eu estou mostrando, por exemplo, esse segundo bit aqui, que é no instante TB, todos os outros pulsos, né, se eles tiverem largura infinita, se eu estiver estritamente limitado em banda, lembrem-se que os pulsos precisam ter largura infinita. É exatamente esse caso simplificado que eu estou representando aqui. Mas olha que coisa interessante. Então eu estou amostrando aqui em TB. Os vizinhos, eles estão se alongando para um lado e para o outro, mas olha, exatamente em TB, os vizinhos estão passando por um zero. De maneira que em TB eu só estou coletando esse daqui. Igual para esse que está aqui em 2TB, olha. Eu estou pegando a energia dele, vou pegar algum ruído agregado, que eu não estou representando aqui, mas certamente haverá. Porém, eu não estou pegando energia nenhuma devido aos vizinhos. Lembram daquela grande parcela que existia, que era nela que estava contida a interferência intersimbólica, naquele desenvolvimento matemático que a gente fez na aula anterior? Quando eu represento os pulsos desse jeito, eu estou zerando aquele grande somatório ali, que era aquela parcela do meio. A primeira parcela era só o desejado, a última era só o ruído, e no meio tinha um somatório de inúmeras parcelas, que é o que eu estou zerando aqui, com esse formato de onda muito específico aqui. Isso que a gente está fazendo. Então, claramente, esse formato aqui é um que me atende, pensando lá no domínio do tempo, para zerar a interferência intersimbólica. Ele é dessa maneira aí. Ele está atendendo o que a gente chama de primeiro critério de Nyquist para ISE nula. Também foi Nyquist que trabalhou em cima da eliminação ou do controle da interferência intersimbólica. Aquele mesmo Nyquist
do teorema da amostragem. Então ele tem um espectro estritamente limitado, nesse caso, já que ele é infinito no tempo, e não há ISE no instante de amostragem no Rx. Vamos começar a pensar um pouco mais detalhadamente nas formas de onda que atendem a esse critério aí. A gente até meio que já deu essa resposta de uma primeira forma de onda que atende ali no fim do slide anterior, quando eu falei que é infinito, tem aquele formato lá de decaimento no tempo, limitado na banda. Alguns já podem estar lembrando qual é o nome dessa função no tempo que faz isso daí. Mas vamos relembrar e agora trazer uma característica muito importante dessa forma de onda. Vamos lembrar o seguinte, olha, a transmissão de uma taxa de bits por segundo de RB, a gente já foi dito a vocês, embora ainda vá ser apresentada uma demonstração para isso, que não é nem um pouco complicada, mas já foi dito que RB bits por segundo requer uma banda mínima teórica de RB sobre 2, dada em Hertz, tá? Metade da taxa. Seria muito interessante, seria o caso ideal, eu pegar um pulso que ele, ao mesmo tempo que satisfaz o critério de ISE 0, o primeiro critério de Nyquist, e também ocupasse lá na frequência a banda mínima. Aparentemente, esse seria um caso perfeito. Atendo Nyquist para ISE zerada, tá? E ele também tem a ocupação mínima de banda, tá? Satisfazendo, portanto, é isso daqui. E aí vamos tentar lembrar qual é o sinal G de T limitado em banda, com amostras desse tipo aqui, ó. Ele, no instante zero, é o meio dele, vale 1, normalizado, e depois a cada múltiplo inteiro do tempo de sampling, tá? São aqueles instantes, né, em que eu estou fazendo o sampling dos vizinhos, exatamente como a gente mostrou no slide anterior, que ele passe por zero. E mais do que isso, que cada um desses TS aí seja 1 sobre 2B. Se o TS é 1 sobre 2B, tá? Lembrando que TS é o inverso de RB, tá? Vocês fizerem aí essa continha, sabendo que TS é o inverso de RB, se eu defino o TS dessa maneira aqui, esse pulso está atendendo a isso daqui. A banda mínima teórica dele, que é esse B aqui, vai ser dado por RB sobre 2. 1 sobre TS sobre 2. Tá? Se eu amarrar essa coisa aqui. Tá? Então, um pulso definido desse jeito está atendendo ao primeiro critério de Nyquist para ISE 0 por meio dessa definição aqui. Ó. Isso aqui junto com isso. É exatamente a imposição que a gente fez. Só que se a gente ainda faz essa imposição, ele também está atendendo o critério de banda mínima. Aparentemente, o pulso perfeito para a gente. Vocês já viram esse pulso alguma vez na vida? Já viram esse pulso? É exatamente assim, como pode ser que alguns já tivessem matado aí. Então é sync, né? Sync deste argumento aqui. É o seno deste argumento sobre o próprio argumento. Seno de x sobre x. É a sync, não é isso? Então, como a nossa variável livre é o tempo, tá? Ela é uma sync de 2π banda t. Isso me garante que em cada TS ele é 1 sobre 2b, o próximo é 2 vezes isso, a próxima é 3 vezes isso, então múltiplos inteiros de 1 sobre 2b. Então tá aí, tem esse formato aí. Como é que ela decai? Ela tem seno de 2πbt sobre 2πbt. Ou seja, esse seno do numerador é quem me dá essa oscilação, só que no numerador, pelo fato de eu ter 2πbt,
onde a variável independente ali é o tempo, 2πb é uma constante, mas tem o tempo ali que está aumentando no denominador. Então é ele que está fazendo esse amortecimento do seno. Então a gente diz que esse seno está sendo amortecido a uma taxa de quê? De 1 sobre t. Tá? T é o denominador. Isso vai ser bem importante para uma análise que a gente vai fazer daqui a algum tempo. Então vamos fixar isso. Uma sinc ela é amortecida a uma taxa de 1 sobre t. É como está morrendo aqui. A cada vez que ela oscila, ela vem mais fraquinha. Tá? Então está lá a sinc, 1 sobre RB, 2 sobre RB e por aí vai. Como é que ela é na frequência? A gente já sabe assim que na frequência ela é esse retângulo aqui, essa banda que ela ocupa, é exatamente o nosso RB sobre 2, é a mínima ocupação teórica de banda. É dada exatamente pela sinc. Está lá, como é que ela é definida. Essa função aqui ela é a função rect, a função retângulo, com esse argumento, ponderada aqui por 1 sobre RB, que é esse valor máximo aqui. Estamos aqui relembrando quem é a sinc. Então ela pode ser usada para transmitir a uma taxa RB bits por segundo, e que vai usar uma banda RB sobre 2 e sem easy. Ok. Muito bom. Exemplo de uma transmissão binária qualquer, aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, em que o 1 é a sinc com esse lóbulo principal aqui voltado para cima e o 0 é para baixo. Então elas vão ser encaixadas desse jeito. Ó. 1, aí tem o 0 aqui, 1, 1, 0, 1, 0. Podem perceber que no tempo de amostragem de cada um desses pulsos, todos os outros vizinhos estarão passando por um 0. Podem ver isso. Exatamente onde acontece essa junção aqui de todo mundo. Ó. Eu vou estar pegando só o de interesse. Aparentemente chegamos num caso muito bom, um caso ideal. Condição ideal. Tá? Podemos, isso aqui é uma pergunta dupla, podemos ter essa implementação na prática? E aí, caso a gente possa, será que devemos ter essa implementação na prática? Tá? Não. E não é para as duas perguntas. Nem podemos e nem devemos. Por que não podemos? Essa talvez seja aí, vocês veem isso desde sinais e sistemas, talvez seja a pergunta mais fácil de responder. Por que não podemos? Né? Isso não é realizável. É assim, pulso com a duração infinita, um pulso que lá no domínio da frequência tem aquele decaimento abrupto, um corte abrupto. A gente sabe que não dá para fazer isso. Tá? Então ele precisaria ser infinito no tempo. Se a gente tiver que truncar ele no tempo, que é o que na verdade a gente vai acabar tendo que fazer, aí ele já vai ter uma outra cara lá na frequência, a banda vai ultrapassar RB sobre 2, já não está mais atendendo a essa banda mínima. Agora uma outra coisa, e essa fica mais clara para a gente aqui que está trabalhando com a SYNC, nesse contexto de que ela representa um pulso de comunicações digitais. Esse decaimento da SYNC, vamos supor que desse para a gente implementar. Tá? Vamos supor que a resposta ao podemos fosse sim. Aí vamos analisar a resposta ao devemos. Será que a gente deve? Ou seja, será que é conveniente usar a SYNC? Vamos voltar lá no decaimento dela? Ela decai com 1 sobre t. Eu estou afirmando aqui que essa taxa é muito baixa. Com base em quê que eu estou afirmando isso? Vamos imaginar o seguinte, se a gente volta aqui para essa figura. Vamos ver um caso muito típico de acontecer nos sistemas práticos, que é, ao invés do relógio lá no receptor bater exatamente nos múltiplos inteiros de TB, ele pode dar uma escorregada, um pouquinho para antes ou um pouquinho para depois. Na prática, os relógios, acontece isso com eles. É até uma previsão do fabricante mesmo, que é TB mais ou menos um certo percentual ali que ele pode oscilar.
Se esse relógio envelhece, isso daí pode piorar. Se ele está operando numa temperatura fora da especificação, isso aí pode piorar também. Ou seja, é de se esperar que dê uma escorregada aqui esse tempo de amostragem. E se eu escorreguei, eu já não estarei mais no zero dos vizinhos. Já posso estar pegando alguma energia daqueles vizinhos ali. Ou seja, eu gostaria muito que essa forma de pulso aqui me desse um decaimento no tempo o mais acentuado possível. Que logo aquelas franjas laterais ali dos vizinhos, que elas tivessem um decaimento muito agressivo, que muito rapidamente estivesse próximo de zero. Exatamente para comportar essas falhas aqui. Outra falha, às vezes a taxa de transmissão ela oscila, a taxa em que está mandando esses pulsos aí no tempo, ela pode também ter ali a sua oscilação e também atrapalhar, tá? Nesse instante aí de amostragem. Então, por essas razões aí, razões práticas dos sistemas, eles não são absolutamente perfeitos, a gente quer minimizar essas franjas aqui o quanto antes. Então é isso que está dito aqui. Escorregamentos de imprecisão no receptor, jitter. A gente já falou de jitter lá em diagrama de olho. Então, a condição real, prática desejada é o seguinte: quero que ele atenda ao primeiro critério de Next, que ele seja realizável e não uma sync que é não realizável. E gostaria demais de uma taxa de decaimento maior do que 1 sobre T. Já ficou comprovado que em sistemas de comunicações digitais, o uso de 1 sobre T, se fosse viável, seria muito ruim, por conta desses escorregamentos aí. Geraria uma ISE proibitiva. Tá? Então eu quero decaimentos maiores do que 1 sobre T. 1 sobre T2, 1 sobre T3, quem sabe. É esse tipo de coisa que a gente está buscando. Então, olha, vamos fazer a nossa análise, né, e estudar, né, a natureza espectral dessa forma de onda que a gente quer. Vamos analisar a partir da última expressão que a gente obteve na aula passada, tá? Que nos diz que aquela forma de onda na frequência, como eu estou amostrando no receptor, no tempo, é de se esperar que a gente tenha na frequência essa coisa periódica se repetindo a cada múltiplo inteiro da taxa de transmissão. Eu tenho lá então essa repetição. Isso a rigor é um somatório infinito e que se eu pego cada valor de f desse espectro aí repetido, tá, periódico, a cada f que eu pegue e veja o somatório de todas essas repetições aí que acontecem, já já vai ter uma figurinha para isso, eu faço o somatório disso, em qualquer f que seja, vai ter que dar TB. Então, olha só, se eu tenho uma forma de onda PF qualquer, reparem que ela é genérica, não é mais a da SYNC. A SYNC seria um caso em que ela vem aqui e morre exatamente em RB sobre 2. Vou fazer um caso mais genérico, que ela tem um decaimento suave, que a gente sabe que as implementações práticas, os decaimentos precisam ser suaves, a gente não consegue fazer essas coisas abruptas, e que ela está morrendo, ela está atingindo o zero em algum lugar aqui entre RB sobre 2 e RB. Tá? Vamos propor uma coisa desse gênero e fazer aqui uma dedução e ver onde é que a gente chega e ver se é viável a gente propor uma coisa como essa. Tá indo a zero em alguma frequência aqui. Vamos pegar isso e fazer essa repetição proposta? Dá uma coisa desse jeito aqui. Está lá o primeiro, está lá a primeira repetição, que está centrada no primeiro múltiplo inteiro de RB, vai ter outra em 2RB, por aí vai, para frente e para trás. Então está isso aí. Reparem que elas têm interseções, e é preciso que haja essas interseções. Tá? Porque eu preciso, pega aqui um valor de f, vamos pegar um f aqui assim, ó. Traça essa vertical aqui. Está cruzando por esse aqui, é uma das parcelas desse somatório.
vai cruzar, continua subindo, opa, cruzou, esse aqui também. É uma outra parcela desse somatório. Quando eu somo esse valor que eu peguei aqui com esse valor que eu peguei aqui, essa soma tem que dar TB. O TB está traçado aqui, ó. Essa horizontal aqui é TB. Então, em cada valor de f que eu escolha, e eu pegue esse somatório aqui, vai ter que dar TB. Esse daqui, ó, é interessante, ó. As duas estão se cruzando aqui exatamente no mesmo ponto. Claramente, isso daqui vale TB sobre 2. Que eu vou somar TB sobre 2 com TB sobre 2, vai dar TB. Então já está dando a ideia para a gente de que existe um conjunto muito peculiar de curvas que vai atender a essa minha condição aqui. Não é qualquer curva, evidentemente, que vai atender isso. Tá? E é exatamente esse formato de curva aqui que a gente vai estudar. A gente vai entender precisamente qual é essa forma de curva que me permite atender a essa coisa. E eu já sei, aula anterior, que se eu atendo a isso, quer dizer que lá no tempo eu estou atendendo ao nosso critério de easy zero. É isso que a gente vai conseguir fazer. Então está claro que eu precisava criar, de fato, uma forma de onda aqui que cause essa interferência com os vizinhos mesmo, porque é só essa mescla aí com os vizinhos que vai me permitir que o somatório me dê TB. Se não houvesse isso daí, eu não conseguiria atingir esse TB aí. Eu preciso ter essa mistura aí. Preciso ter parcelas se somando para eu atingir essa horizontal aqui. Isso é fundamental. Tem uma questãozinha lá numa lista de exercício que fala a respeito dessa escolha, dessa interseção aí entre essas várias repetições dessa forma periódica aqui. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse desenvolvimento. Vamos pegar uma observação entre 0 e RB, tá? Vamos fazer essa observação, vamos restringir a 0 e RB. Então eu estou olhando esse intervalo aqui, ó, 0 e RB. Tá? Quem é que está presente aqui entre 0 e RB? Eu tenho o primeiro de todos, tá? Para n igual a 0, e eu tenho esse segundo aqui, para n igual a 1, que ele está aqui em RB. São esses dois que acontecem entre 0 e RB. Então eu estou reduzindo aqui a nossa parcela só a observação de duas dessas parcelas, esse grande somatório aqui infinito, a duas parcelas apenas. Estou restringindo a observação da frequência. Então tá lá, eu tenho PF somado com PF menos RB. Isso tem que ser igual a TB quando eu restringo nesse espectro de observação aí. Vamos em frente, a gente vai fazer uma troca de variáveis que vai ser muito conveniente para a gente. A gente vai dizer que x é a frequência menos RB sobre 2. Aí eu venho aqui, né? Quem é f? Então f é x mais RB sobre 2. Então é P de x mais RB sobre 2, mais P de... Aí o f eu boto de novo, f é x mais RB sobre 2, só que menos RB. Então fica x menos RB sobre 2. Então eu criei aí no argumento, apareceu um x, em que para essa primeira parcela, eu estou caminhando um pouquinho além de x na frequência. E nessa segunda parcela, no argumento, eu estou caminhando um pouquinho para trás de x na frequência. Eu estou centrando o meu problema em x, andando meio para frente ou meio para trás. Isso vai ser bem interessante para a gente. E isso daqui virou módulo de x tem que ser menor que meio RB. O x está variando de menos meio RB até mais meio RB. Troca de variáveis feita. Propriedade de simetria do complexo conjugado. Vamos pegar essa segunda parcela aqui e escrever esse conjugado aqui. Tá? Lá de números complexos a gente sabe que escrever isso daí é só eu pegar o simétrico desse argumento. Então, P desta coisa eu posso trocar por P conjugado de menos isso daí, que vira meio RB menos X.
ok? Agora vamos fazer uma escolha aqui adequada de PF. Vamos escolher que ela seja real, e isso não é uma escolha absurda, as nossas funções práticas serão reais, não terão parte imaginária. Tá? Então a gente já elimina aquele conjugado lá. Aquele conjugado pode virar sem conjugado. Tá? E como sendo positivo, que também as nossas frequências em telecomunicação, a gente está interessado em valores positivos de frequência. Tá? Então a gente vai poder escrevê-la como o módulo de PF, só esse módulo precisa atender ao equacionamento. Então a gente chega nisso daqui, ó. Módulo do P de meio RB mais X, mais o módulo também, não tenho mais o conjugado aqui, não precisa. De P de meio RB menos X é igual a TB, dentro desse intervalo aqui. Vamos olhar agora a forma de onda que a gente chega, e a gente vai prestar muita atenção, eu vou chamar atenção em alguns aspectos dessa forma de onda, e ela é um dos resultados mais importantes dessa aula. Vamos ver se a gente concorda que a gente chegou a uma forma de onda desse jeito. Está lá o intervalo, eu estou entre 0 e RB, olhando essa porção positiva. Está lá o módulo de P de F, ok? Vamos marcar o primeiro valor de interesse aqui, RB sobre 2, porque reparem que as coisas estão acontecendo no entorno de RB sobre 2, como já disse, ou mais x ou menos x. Então, marquei aqui metade do caminho, RB sobre 2. Tá? E aí vamos olhar o seguinte, vamos olhar aqui para essa equação. Se eu ando x para frente, a partir de RB sobre 2, eu vou pegar um valor aqui nessa curva. Tá? A gente concorda que eu vou andar nesta outra curva o mesmo valor x, só que para trás, e o quanto essa curva aqui caiu vai ser exatamente o quanto essa outra curva precisa ter subido para eu manter o balanço do somatório e continuar tendo uma constante de valor TB. Então, o quanto uma cai no entorno de RB sobre 2 tem que ser o quanto a outra subiu, balanço mantido. Ora, isso daí estabelece que no entorno desse ponto aqui que eu estou chamando de beta, que já estava aparecendo aí há um tempão, estabelece que a gente precisa ter uma simetria do tipo ímpar. Então, a maneira como acontece esse decaimento aqui, o formato, é exatamente a maneira como tem que acontecer um acréscimo aqui. Então, eu tenho uma inversão aí dessa concavidade dessas curvas, de uma maneira que eu estou mantendo uma simetria ímpar no entorno desse ponto aqui. Até que essa daqui cai. Eventualmente, eu vou escolher um determinado valor de x tão grande que essa daqui atingiu o zero. Essa daqui, ó, que está somando com x, atingiu o zero. A partir do momento em que essa atingiu zero, até mais para frente, escolhendo x maiores, o que tem que ter acontecido com a outra para manter TB? Ela própria tem que ser igual a TB, evidentemente. Então, olha, quando essa atinge zero, essa outra aqui atingiu TB. E aí, se eu continuo avançando com o valor de x, e essa continua em zero, essa daqui ficou flat, ficou um platô em TB. Então, eu tenho aqui, ela começa em TB, até começar a decair, inverte e vai até zero. Esse platô é grande ou é pequeno? Não sei, depende de quem é RB sobre 2. RB sobre 2 mais lá para frente vai me dar um platô maior aqui. Tá? Pode haver casos em que esse platô é pequenininho, um RB sobre 2 menor. Ela já começa a fazer aqui ali aquela curva. Tá? Então entendemos a questão da simetria, necessária simetria, fundamental essa simetria. Tá? Entendemos que ela toca aqui em TB.
Esse outro valor aqui, ó, qual é esse valor? Esse valor também é outro muito peculiar. Tá? Ele é um valor em que o x é zero, né? Eu estou exatamente em cima de RB sobre 2. Eu vou aqui e faço x igual a zero nas duas. Fica P de meio RB, módulo, mais módulo de P de meio RB é igual a TB. Então, duas vezes o módulo igual a TB. Então, é exatamente em TB sobre 2. Tá? Então, o lá de cima era TB, o outro aqui é TB sobre 2, simetria ímpar. Definimos nossa curva. Tem mais um elemento aqui chamado fx, a gente vai trabalhar com ele. Fx nada mais é do que esse valor aqui, ó, até chegar em zero. Tá? Se eu estou usando o x para descrever essa máxima ocupação de banda, até onde chegar, seria esse valor máximo que o x pode chegar, é o fx. Já que, lembrem-se, né, eu estou descrevendo qual é a banda que eu estou ocupando aqui. Já é uma banda maior do que a banda mínima. E é disso que a gente vai falar agora. Qual é a banda? Banda mínima, RB sobre 2, mais ali ó, um FX. Um acréscimo ali, um adicional. Esse FX tem um nome muito importante para a gente vê isso aí na literatura bastante, é a banda excedida, do excess bandwidth, que a gente vê no latim e inglês falar disso bastante. É o quanto que eu estou ultrapassando o mínimo que o Next disse para a gente que eu preciso para efetuar uma transmissão. Ele diz que o mínimo é RB sobre 2, mas a gente já viu, é um mínimo teórico. Lá no tempo é assim, que não existe isso. Então vamos começar aqui a trabalhar com bandas factíveis, realizáveis. É isso que a gente está obtendo aqui. Então, de cara, elas já têm que ser maiores do que RB sobre 2. E vamos definir um novo parâmetro, que é um parâmetro R, que ele vai ser essa banda excedida, Fx, sobre a banda teórica mínima, meio de RB. Tá? E aí ele é um fator, né, banda sobre banda, ele é adimensional. E vamos ver o seguinte, qual é o mínimo valor que o R pode ter? O mínimo valor que ele pode ter, o Fx ele pode ser zero, não pode? Então o R teria aí um valor mínimo de zero. Qual é o valor máximo que Fx pode assumir? Bom, certamente Fx, já que ele é medido a partir de RB sobre 2, tá? E a gente está trabalhando com os valores positivos de frequência possível, o Fx não pode ultrapassar RB sobre 2. Porque se ele ultrapassa RB sobre 2, ele ficaria tão grande aqui ó, que ele ia para antes do zero. Ia começar a ter valores negativos de frequência. Então, quem trava o Fx é esse espaço que eu tenho aqui, ó, em que ele pode variar, que é RB sobre 2. O que faz automaticamente que ele possa ir até onde? Ele possa ir até RB. Eu poderia construir, então, uma forma de curva que vai morrer exatamente no RB. Acabamos de chegar a essa conclusão. Tá? Então, o R, né, se o Fx for igual ao máximo, que é meio RB sobre meio RB, o R vai ter valor máximo igual a 1. Então, R excursiona entre 0 e 1. Leva um nome de fator de Roloff, nomenclatura que vocês já viram lá em filtro. Na verdade, fazer esta curva aqui é um projeto de filtro. Só que a gente não está usando isso para efetuar filtragem, propriamente dita. A gente está fazendo isso para construir essa forma de onda aqui no espectro, que significa uma forma de pulso desejada no tempo. Isso daqui na frequência, né, que significa um certo formato no tempo. Tá? Ela é uma. A gente faz isso da maneira como a gente faz uma filtragem, até chama de filtro, tá? Mas com o objetivo de ser um formatador. Ele é um filtro formatador. O objetivo dele é esse. Então, olha, a gente pode escrever, agora que a gente definiu o roll-off,
a gente escreve da maneira mais usual quem é essa banda total. Ela é a mínima mais uma fração da mínima que eu acrescentei. Essa fração é dada exatamente pelo roll-off, entre 0 e 1. Se ele é 0, eu estou exatamente na mínima, não realizável, significa lá sync. Se ele é máximo, tá? É o R igual a 1, eu tenho RB sobre 2 mais RB sobre 2, eu tenho essa banda total RB, exatamente aquele caso do FX máximo. Eu estou vindo, ela está sendo tão, ela é tão suave, né, uma curva tão suave, que faz um primeiro decaimento, inverte lá em beta, e que ela vem até aqui, RB. Né? Bastante suave. Então, aqui, 3 exemplos. R igual a 0. Aqui eu tirei de uma outra literatura, ele está chamado R de alfa. Tá? Então, ele igual a 0 é assim que tem uma normalização aqui nos valores, tá? Mas isso daqui é o nosso RB sub 2. Ele pode ser um R igual a meio, ó, ele aqui, ó. Ou ele pode ser o R máximo, que ele é igual a 1. Olha como é que ele é mais suave. Isso é mais fácil de implementar a eletrônica disso. Suavidade para a eletrônica significa que é mais tranquilo de implementar. Só que por conta dessa suavidade, ó, ele está ocupando bastante banda. Está indo lá no dobro da banda mínima. Nessa normalização a banda mínima é 1, ele foi lá no dobro da banda mínima. Formas de chamar o roll-off. Ele às vezes é expresso em percentual também. Tá? Então tá lá, ó, mostramos isso. Se ele tem essa característica aqui, a nossa forma P, certamente vai satisfazer o primeiro critério de Next. Então, relembrando, era um pulso PT que causa ISE nula, ou seja, não causa ISE nenhuma, nos instantes de amostragem do RX, tá? Instante de sinalização, que a gente também chama, que está pegando cada símbolo. Sinalização é uma palavra muito vista na literatura, ela tem a ver com transmissão de símbolos. Tá? Então, são instantes de sinalização, instante de ocorrência de símbolo, em que eu estou pegando ali com o meu reloginho lá no receptor. Então, lá no tempo era isso, lembram? Agora vem a pergunta. Essa forma aí que a gente obteve, essa família com fator de roll-off, é realizável? Não é, por uma razão. A gente vai ver no próximo slide. Mas olhando aqui para a cara dela, a gente já sabe que não é. Ela está zerando energia, que ela está indo para zero. Tá? Não dá para realizar isso daí. A gente continua com o problema de que lá no tempo a gente vai precisar de um pulso infinito. Certamente não é mais a sync, mas é uma coisa com a cara muito parecida com a sync. E pior, teria que ter duração infinita, começar lá em menos infinito e até mais infinito. É irrealizável. A gente continua com esse problema aí. A gente está mais perto da realizabilidade, sem dúvida sim. Construímos essas coisas com esse decaimento suave aqui, tá? Que vai atender a rigor ao primeiro critério de Next, mas esse zerar aqui não está legal. Então, voltando aqui, ela tem porções contínuas de espectro em que ela é nula. Esse é o problema. Então tem lá o critério de Paley-Wiener, tá? Que no LATI, o nosso LATI, da nossa bibliografia, seção 3.5, explica um pouquinho melhor para quem quiser se aprofundar, mas esse critério ele é enunciado no domínio da frequência, que são aquelas porções contínuas em que ela se anula. Isso daí é problemático, porque no tempo significa que a gente tem um P de T diferente de zero para tempo negativo. Não dá para realizar isso, a gente sabe disso. Tá? Então ele é não realizável. Porém, é aquilo que eu falei, esse decaimento suave, que é promovido exatamente por uma escolha conveniente de fator de roll-off maior do que zero, para ter esse decaimento, tá?
essa função ela começa a ser aproximada, é possível se fazer isso, por meio de filtros realizáveis. Então, não vou obter exatamente ela, mas eu vou ter aproximações. E aí a gente começa a falar de uma família de curvas, que tem esse nome aqui. A gente vai entender o porquê desse nome. Tá? É muito possível que vocês já tenham tido contato com essa família de curvas quando vocês viram filtros. Tá? Que é isso daqui. Tá? Essa família de curvas, tá? Para determinados valores de frequência, eu represento dessas três maneiras aqui. Começo com uma normalização a 1, lá onde a gente tinha TB, essa família está normalizada a 1, isso não importa muito não, o que importa é o formato, que é dado por isso daqui, até que ela atinge zero, né? Continua atingindo zero, isso continua sendo um problema. Mas a gente está evoluindo. Agora eu tenho uma família aqui de curvas realizável num filtro, dá para fazer filtro, é muito bem conhecido se fazer filtro desse jeito. Isso aqui está proporcionando decaimento. Tá? Isso daqui vai me gerar esse tipo de formato. Repara que quem está gerando essa forma aqui é essa expressão que tem um seno aqui, que por propriedade trigonométrica eu consigo ver que isso é um cosseno que está para cima, ele está um offset. Ao invés dele estar fazendo a oscilação dele centrado ali no eixo horizontal, a gente jogou um offset dele para cima, por isso que se chama cosseno levantado. Tá? A gente jogou ele para cima. Que é esse formato aqui, ó. Tá? Ele está morrendo aqui, como se ele depois fosse dar uma continuidade aqui para cima, ele está levantado. Tá? Em relação a esse eixo aqui. Isso daqui a gente vai tentar realizar por meio de filtros, que certamente não vão atingir esse zero aqui, isso seria irrealizável, tá? Ele vai manter alguma energia aqui, mas se aproximando de zero. Agora sim, esse tipo de coisa aí dá para a gente realizar. Aqui é só uma observação, eu não vou nem aprofundar muito, só para quem for estudar em algum outro livro, o Lati usa essa normalização do jeito que está aqui. O módulo de P em zero ele normaliza 1. Tá? O Reiki faz diferente. Essa expressão aqui do cosseno levantado, se vocês forem olhar no Reiki, ela é desse outro jeito aqui. A normalização é diferente. Tá? Ele está considerando o TB ali. Tá? O que importa é que os dois estão descrevendo o mesmo formato de curva. É o mesmo cosseno levantado para os dois, mudaram só a normalização. Então vamos lá, repetindo aqui o cosseno levantado, agora vamos pela primeira vez ver o que essa família de curvas significa no tempo. Olha o que é no tempo. Linha contínua. Linha contínua, está linha contínua aqui. Ó. É assim, né? Com aqueles lóbulos laterais no tempo relativamente elevados e que vão decair numa taxa lenta de 1 sobre t, já sabemos isso. Olha esse outro aqui, ó. Esse traço que não é muito grosso. Tá ele aqui, ó. No lóbulo principal, elas são todas sempre muito parecidas. Se juntou aqui com a SYNC, tá ele aqui, ó. O que ele tem de diferente? Decai mais rápido. Aqui ele já tem bem mais baixo, aqui ele já está quase zero. Na próxima oscilação ele está muito pertinho de zero. Não vai zerar nunca, tá? Porque está limitado na frequência. Tá? Mas rapidamente ele está a valores muito baixos. Vamos olhar esse outro, que é aquele que pega a maior banda aqui, pegou a banda RB. Olha como ele é. Olha como é que ele já está na primeira oscilação dele aqui, ó, já está quase zero. Ele ainda tem uma outra característica interessante. Ele cruza o zero aqui no meio do caminho, antes de fazer esse cruzamento aqui, que é o cruzamento que a gente deseja, que a gente está projetando para ter esse cruzamento. Ele tem um outro cruzamento aqui, que ajuda ele a ficar em níveis muito baixos. Tá? Olha só como ele é baixinho. Qual é a troca que a gente está fazendo aqui? Estou trocando banda
está ocupando mais banda, isso não é legal. Estou trocando isso por decaimento temporal. Robustez, isso aqui está conferindo robustez lá naquela amostragem, lá no receptor para tomada de decisão. Está me garantindo que, caso eu tenha deslocamentos, imprecisão lá do amostrador, imprecisão da própria taxa, né, jitter causado pelo receptor, essa série de probleminhas que pode acontecer naquele instante ali, se eles acontecem, e eles acontecem de fato, esse escorregamento não está introduzindo muita ease devido aos pulsos vizinhos, porque eu garanti nível de energia baixo para eles. Tá? Mas ocupei banda. Precisei de um decaimento muito suave aqui, então que ele teve que se alargar aqui para gerar o decaimento. Relação de compromisso, decisão de projetista. Tá? Famosa história. O que está pegando para mim? Eu estou mal de easy, vou ter que arrumar a banda. Tá? Easy não está problemática? Nem um pouco. Tá? Posso me dar o luxo de escolher fatores de roll-off mais puxados para o zero. É isso. Então, desses casos aqui, tem um particularmente interessante, que é exatamente esse que ocupa mais banda aqui, que ele até leva um nome, é o cosseno completo, é o R igual a 1. Vale até a pena olhar como é que fica aquela família lá de PF, quando a gente faz R igual a 1 e joga lá naquele equacionamento, vai ficar desse jeito aqui, que ainda dá para melhorar isso, fica um cosseno quadrado, tá? Olha o cosseno levantado aí. Desse argumento, multiplico com a rect, tá? Isso daí, vamos olhar no tempo, fizer o Fourier, vai dar, olha lá, assim que tá na cara que ela aparece, porque todo mundo aqui lembra muito uma sync, só que é uma sync que ainda multiplica uma outra oscilação aqui, e que depois tem essa constante aqui, que é menos importante, e tem um denominador aqui, o denominador é muito relevante, é quem está dando o amortecimento. Olha no denominador que aparece um T2 aqui. Tá? Com a sync, eu posso abrir a sync vai ser seno de πRBT sobre T, sobre πRBT. Né? Ou seja, tem um T ali no denominador. T desse denominador da sync juntando com esse T2 aqui, T3. O decaimento temporal do cosseno completo é da forma 1 sobre T3. Muito mais rápido esse decaimento do que a sync original, que dá 1 sobre T. A sync original não tem esse multiplicador, né? Ela é só essa coisa aqui, é 1 sobre T. Então, isso explica esse decaimento aqui tão mais agressivo do que esse daqui da sync. Isso daqui é muito interessante para a gente em comunicações digitais. Então, se você pode se dar o luxo de usar essa banda grande aí, tem ela disponível, banda é dinheiro. Né? Tem ela, comprou essa banda aí? Usar cosseno completo é muito interessante. Então tá lá, ele um pouquinho maior. Exatamente a explicação. Então, vantagens: decaimento 1 sobre T3, tolerância a todas as oscilações que a gente já viu, implementação facilitada, né? A questão de realizar esse filtro por causa do decaimento suave. É linear em fase, dá para se mostrar isso. Tá? Então, tudo bom, tudo muito bom. E realizável. Né? Bom, vamos lá para o nosso slide final. O preço para se trabalhar com a easy nula ele pode ser alto. Vimos ali, 1 sobre T3, eu preciso usar o dobro da banda mínima de Next. Ao invés de usar RB sobre 2, eu estou usando RB. Dobrar o mínimo, imagina você ter que explicar que o seu projeto, para ele funcionar muito bem, ao invés de usar a banda mínima que o Next diz que precisaria, você precisa do dobro. Você muitas vezes vai ter que justificar o seu projeto para uma equipe, para uma chefia, para uma diretoria.
E todos os assuntos que envolvem precisar de mais dinheiro, ter mais banda para ser usada, muitas vezes o pessoal da engenharia vai ter que justificar lá para a diretoria. E o diretor, mais interessante ainda, muitas vezes o diretor é alguém que ascendeu lá do nível técnico, que ele chegou a trabalhar como engenheiro, foi subindo, subindo, foi sendo treinado para cargos de gestão, chegou na diretoria. E aí você vai chegar para ele achando que é só dizer, olha, a gente vai precisar de tanto de banda no nosso sistema, né? Você achando que ele vai engolir a tua explicação, né? Porque é o diretor, ele não sabe exatamente aqui das coisas técnicas, né? Está interessado só lá na parte financeira. Aí ele vai e volta para você e diz: mas isso aí é o dobro do mínimo de Nike. Você fica até surpreso, né? Como é que pode? O diretor sabe disso. O diretor muitas vezes ele vai saber disso, sim. Ele vai te questionar. Tá? Ele tem uma ideia, uma percepção de o quanto seria um sistema que já dá para a gente começar a pensar que ele seria realizável e o quão mais que você está pedindo. Né? Um bom diretor que tem aquele conhecimento técnico, ele sabe disso. Tá? Então você precisa dar justificativa. Por que está precisando disso tudo? Não tem uma outra forma de se fazer isso. Tá? E aí a gente começa a pensar num outro tipo de solução, que é a gente tentar ver se dá para dar um decaimento melhor do que um sobre T. Talvez não tão bom como um sobre T3, tá? Mas usando menos banda. Será que tem uma solução para isso? E se a gente não zerar a interferência intersimbólica? Aparentemente está meio exagerada essa ideia de zerar a interferência intersimbólica. Tá? Pode ser que os sistemas a gente consiga trabalhar com uma ISE ali que a gente chama de controlada. Ela não é zero, mas ela é de um valor conhecido. Eu consigo trabalhar em cima dele porque eu conheço. O problema da ISE é ela aparecer de uma maneira que está totalmente fora de controle. Foi aquilo que a gente viu na aula anterior. Vai aparecer ali uma ISE, a gente viu naquele equacionamento matemático, e está aparecendo, eu sei lá de quanto que é essa ISE. Isso aí é problema. Se eu ou zero a ISE, que foi o primeiro critério de Next, ou o que vai se chamar de segundo critério de Next para a ISE controlada. Então a proposta é essa. Não zerei não, mas eu vou trabalhar com valor de ISE que é controlado. Eu sei, toda vez que ela acontece, eu sei de quanto que ela é. Então eu consigo criar uma regra aí, a partir do momento que eu sei como é que ela se comporta. Mas como é que é isso de saber como é que uma ISE se comporta? Todo o segredo, de novo, está na formatação de pulso. Tá? Vamos imaginar esse exemplo de pulso, não é o único não, de ISE controlada, mas ele é um que é usado e ele é bastante didático. Tá? Olha esse pulso, como é que ele é bem diferente do que a gente vem trabalhando. Ele continua com uma cara de sync, tá? Mas é só a cara. Olha como é que ele é. Primeiro, ele passa no valor normalizado de 1 duas vezes. Passou aqui de novo. Onde é que ele é amostrado para tomada de decisão? Continua sendo em múltiplos inteiros de TB, isso aí não mudou. Então, esse primeiro pulso aqui, em linha contínua, onde é que ele é amostrado? Ele é amostrado aqui em TB. Olha que curioso, ele não é amostrado mais no pico, não. Tá? Ele é amostrado aqui, onde ele já está caindo. E olha que coisa ainda mais curiosa, o pulso vizinho, que aqui eu estou representando como um pulso para cima também, então aqui é transmitindo 1 e 1. Ele está aqui, ó, ele já aparece aqui em TB, ele vai ser amostrado lá em 2TB, tá? Mas olha como é que em TB ele já está interferindo muito nesse pulso aqui. Isso aqui é uma senhora interferência intersimbólica. Algo que a rigor a gente não queria que acontecesse. Só que na verdade a gente está projetando desse jeito. Por que a gente está projetando desse jeito? Bom, já reparamos que esse pulso ele é largo. Tá? Isso é uma coisa a atentar. Pulso largo, tá morrendo lá em 2TB. Aí é que ele vai ter esse comportamento igual o da Sync. Olha, cada inteiro de TB ele passa pelo zero. A grande diferença dele é esse lóbulo principal aqui.
Tá? Então vamos lá. Fiz a amostragem TB e obtive um valor igual a 2. O que isso quer dizer? Que era o que eu esperava. Opa, então o meu pulso está para cima, pulso desejado. Existe um vizinho que está para cima também, e é por isso que eu obtive o 2. Então toda vez que aparece 2 para mim, eu sei que significa que o meu pulso de interesse é o pulso para cima, é o bit 1. Agora vamos dizer que eu amostrei em TB e obtive o resultado -2. Quer dizer que, olha, o meu pulso desejado está para baixo, representando o bit 0, e que tem um vizinho ali que está para baixo também. Aí somou o -1 de cada um, deu -2. É bit 0. Tá? Agora, se chegou a soma igual a 0, bom, a soma igual a 0, aí tem uma ambiguidade aí, né? Pode ser o meu desejado para cima e o outro para baixo, ou pode ser o contrário. Então eu já não sei se o meu é bit 1 ou bit 0. Mas dá para saber. Se eu guardei sempre o anterior, eu sei com quem que eu vou comparar o meu atual para remover essa ambiguidade. Se o anterior que eu guardei estava para baixo, e agora eu obtive uma soma que é 0, tá? Eu sei que está para cima. Né? E vice-versa. Então eu resolvo a ambiguidade sabendo quem era o anterior. Então pronto, criei uma regrinha, criei uma tabelinha, que o receptor conhece essa tabelinha, ele tem ela implementada nele, ele vai pegar o valor obtido e sabe qual foi essa ISE aqui. E ele sabe qual é esse bit. É um mapeamento direto, né? Valor obtido, quem é o bit. Então, isso só é possível porque é uma ISE controlada. No caso aqui, eu tinha poucas opções, ele é binário. Tá? O nome desse pulso é pulso duobinário. Duo, passa duas vezes aqui, binário, ele vale para comunicação em que o símbolo está carregando um bit. Então eu tenho só dois símbolos possíveis. Então dá para criar facilmente essa regrinha aí que eu falei para vocês, para cima, para baixo, e a do zero tem ali como resolver a ambiguidade. Tá? Tem um exercício de uma das listas que é vocês relatarem com um pouquinho mais de detalhe o pulso do binário e qual é a vantagem dele. Então eu não vou falar aqui. Para entender a vantagem dele, tá, ela tem muito bem descrita lá no Lati. Quem tiver acesso ao Lati, dá para resolver o exercício da lista olhando o Lati, ele explica direitinho. Tá? Mas para entender a vantagem, tem que entender por que a gente partiu para esse segundo critério de Next da ISE controlada. A gente partiu por causa disso daqui. Porque o preço a se pagar para usar o primeiro critério de Next é alto. É alto. Para ter um bom decaimento, eu ocupo muita banda. Então é só encarar dessa maneira aí. Esse cara aqui, essa solução está surgindo para a gente resolver essa questão de decaimento versus ocupação de banda. A análise é por aí. Tá? Ele, muito provavelmente, deve ser um meio termo aí interessante. Tá? Então, esse era o nosso objetivo, descrevemos muito bem primeiro e segundo critério. Tá? Um é para a gente zerar a ISE, que a literatura chama de ISE nula, e o outro é para a gente controlá-la, ela é conhecida. Tá? Então, esse era o objetivo. A partir daqui, a gente tem uma outra aula muito mais curta, que é mostrar um tipo elementar de equalizador. A gente vai primeiro entender para que serve a equalização, um dispositivo bastante usado em sistemas de comunicações, não só digital, mas existe também analógico. E a gente vê lá um exemplo do mais elementar que existe, que é o que vai atender aqui no nosso escopo de um curso introdutório de comunicações digitais, e que permite até a gente fazer um exercício de um projetinho para esse equalizador bastante simplificado. A gente vai ver como é que ele se relaciona totalmente com esse assunto de interferência intersimbólica, ok? Então nessa aula a gente fica por aqui.
e até o nosso próximo encontro. Até mais.